Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite de quinta-feira aqui no Grupo Espírita Casa de Guará. Queridos amigos, novamente nós estamos aqui com uma nova lição, nova velha, da nossa irmã Joana de Ângeles, para falarmos a respeito da gentileza, conforme a nossa irmã Joana de Ângeles se delineou alguns caminhos. O primeiro caminho que abre esse tema, em respeito à gentileza, que está lá no capítulo 24, é um tema que ela vai começar dizendo o seguinte: amanhecem dias novos, anunciando a vitória do amor. Confia. É assim que ela termina o texto dessa noite. Mas vamos juntos, então, unirmos os nossos corações para fazermos a nossa oração habitual, pedindo a Jesus que nos inspire, nos ajude, para que possamos juntos construir uma lição capaz de atingir a todos os entendimentos daquelas pessoas que visitarem essa página, daquelas pessoas que estão no trabalho do bem, que estão nesse trabalho do bem em relação a elas mesmas, nesse mergulho interior, que estão no trabalho do bem, da doação, da generosidade, da abnegação. Então vamos juntos fazer a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, amigos, vamos trabalhar nesse tema maravilhoso. Então, quando eu estava trabalhando o tema, eu fiz uma pergunta, já que nós vamos falar sobre a gentileza, eu sempre faço uma pergunta para eu mesma. E eu perguntei: quem é o homem mais gentil que você conhece? Eu perguntei quem é o homem mais gentil que você conhece. Você já tem uma resposta? Vocês vão me dar lá no final do texto, certo? Da lição? Cada um de nós terá uma resposta, ou todos nós teremos uma única resposta. Então vamos trabalhar. O que seria a gentileza? Joana vai nos ensinar que a gentileza, ela é filha da sabedoria. Mas como é que nós vamos entender isso? Se ela é filha da sabedoria, eu me lembrei do termo filosofia. Não é? Sofia, como saber, como sabedoria. Então, se é uma sabedoria, ela vai nascer do trabalho da filosofia. E aí nós vamos falar 2 minutinhos como foi que isso aconteceu no tempo, como as coisas se construíram nesses milênios, segundo Joana nos diz, que antecederam a Jesus e posteriores a Jesus e que estão até o tempo de hoje, cognominados como tempos de crueldade. Esses tempos de crueldade que nós, em nossas múltiplas reencarnações, vivenciamos em nossas existências, em nossas travessias pelo mundo, pelo planeta Terra, quantas vezes nós destituímos os outros, nós matamos os outros, ou matamos os corpos, ou matamos os ideais, por causa da nossa rudeza. Então, Joana de Ângeles vai dizer que esse traço de rudeza em nosso comportamento, ele é compreensível, porque é oriundo, de nossas vidas passadas, muito lá no início, quando estávamos saindo
do reino animal para o reino hominal. Nós não ainda conseguimos superar essa travessia. Não conseguimos. Porque quando chegamos ao reino hominal, nós passamos a racionalizar melhor a construção do nosso entendimento a respeito do cosmos, na história da filosofia, na história antropológica do ser humano, e também começamos com os milênios antes da vinda de Jesus, né, a querer entender o mundo lá fora, o cosmos, as estrelas, o movimento, e filósofos fantásticos da história da humanidade começam a construir seus conceitos através desse espanto que é admirar o universo lá fora e tentar compreender. E aí nós vamos ter uma trajetória, né, que vem de filósofos antigos, como Parmênides e Heráclito, né? Eles começam aí nessa discussão se o mundo, as coisas seriam imóveis ou móveis, né? Aquela questão do conceito da mutabilidade ou imutabilidade. Tudo se move para Heráclito, para Parmênides, não. Nós não vamos entrar aí nessa discussão, mas é só para a gente lembrar um pouco dessa história. Mas antes deles começarem a discutirem a respeito de physis, né, que é a natureza, já havia toda uma construção anterior do pensamento mítico. E quando a gente vai falar de pensamento mítico, a gente vai para a mitologia. E aí, indo para a mitologia, é muito interessante que vocês tenham a oportunidade de ler a Teogonia, por exemplo, para ver como esses casamentos ocorreram, como nasceram, né, esses deuses ou semideuses na história do pensamento mítico grego, né, quais os objetivos de cada um, os fundamentos. É lá, né, esse mundo mítico, que nós vamos encontrar duas figuras interessantes, né? Cronos e Kairos. Eu não vou contar aqui a parte mítica de como isso ocorreu, nem vou trazer aqui uma geologia para vocês, porque nós vamos demorar muito tempo. Mas aí vocês vão lá, pegam a Teogonia e vão ler, que é um deleite, eu acho, né? E vão ver quem era pai de quem era mãe de quem, como esses casamentos foram arranjados. O fato é que quando vocês forem ler a Teogonia, tenham em mente uma coisa. Existia no nascimento, no cruzamento, no nascimento de filhos daqueles personagens que compunham aquilo que era a natureza, considerada a natureza, um medo muito grande de ser superado. E o medo de ser superado vai trazer a figura de Cronos e depois a figura de Kairos. Cronos, como aquele tempo cronológico, né, que vai determinar os fatos em sua sucessão no tempo, que a gente pode contar, né? A gente pode contar em minutos, a gente pode contar em horas, a gente pode contar em luas, como os índios faziam, e outras comunidades, mas também há um outro tempo chamado Kairos, que é o meu tempo interno, é o seu tempo interno para que as coisas ocorram. Quando nós falamos de gentileza, nós estamos falando do tempo Kairos. Nós não estamos falando do tempo Cronos. E quando eu estava preparando esse trabalho, eu lembrei de um pensamento muito interessante do Fernando Pessoa, que é uma frase muito conhecida, né? Pelo menos eu acho que é conhecida, que ele diz o seguinte, que o valor das coisas não está no tempo em que elas duram. Não é o tempo que elas duram. Ele está falando aí do tempo cronológico. Ele diz que o valor das coisas está na intensidade com que acontecem. É a intensidade com a qual você viveu, isso é o tempo Kairos. É a forma como você registrou em sua emoção,
né? Como sua emoção surgiu, como você registrou no pensamento este momento ou este tempo. Então, ele diz o seguinte, que é por isso que existem momentos inesquecíveis. Os momentos inesquecíveis é em relação à intensidade com que eu relembro, trago de minha memória aqueles momentos. Eles são inesquecíveis. A gente não vai dizer assim, no dia 26 de abril de 1950 aconteceu o fato tal. Não. Geralmente a gente relata. Naquele aniversário de 80 anos da minha madrinha, não importa o tempo cronológico, Cronos não entra aqui, é Kairos. Aconteceu esse encontro que me marcou para sempre, que foi uma alegria e que eu não esqueço nunca mais. Eu vou morrer levando esse sentimento, tá vendo? Então, são momentos inesquecíveis que estão marcados dentro de mim. O Fernando Pessoa vai dizer também que existem coisas inexplicáveis. Não há como explicar aquele encontro, aquele desencontro, coisas que ocorreram, fatos inexplicáveis. Eu não sei dizer como aconteceu, né? Meio parecido lá com a sincronicidade do Jung, aquele trabalho, né? Que todas as forças do universo colaboram para que ocorra aquele fato, ou em função de uma lei de atração que nós não temos como saber a causa, né? O fato ocorreu e aconteceu. E ele vai também dizer que nós registramos no tempo interno pessoas incomparáveis. Então, eu queria lembrar para vocês, para nós partirmos para o trabalho do texto sobre gentileza, não é? Quais os momentos inesquecíveis que marcaram a sua vida, as nossas vidas? Então, nós vamos, momentos de alegria, viu, minha gente? Eles marcaram, porque os de tristeza, né? Os de crueldade, quando nós ferimos alguém que depois tomamos conhecimento que aquilo foi uma ação que levou a outra pessoa, né, a não ficar bem, é um momento de tristeza, mas ele só será um momento de tristeza no tempo que o tempo Kairos, na época que o tempo Kairos indicar que houve ali um equívoco no comportamento. Então a gente vai tomar, não é, os momentos inesquecíveis como todos os alegres que nós já vivemos, né? As coisas inexplicáveis, como todos os fatos, as ocorrências que surgiram, nós não sabemos explicar, mas foram agradáveis. E as pessoas incomparáveis? A gente vai lembrar do professor, a gente vai lembrar de um tio, de uma tia, de uma madrinha, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Essas pessoas incomparáveis que marcaram a nossa vida, dando um impulso para o nosso crescimento moral, espiritual e também o nosso crescimento sob o ponto de vista da escolha das profissões, né, da compra de um objeto, né, de uma casa, de alguma coisa assim, pessoas que passaram em nossa vida, e que elas nos ajudaram a realizar isso aí. Mas o Fernando Pessoa, também em outro momento, ele vai dizer outra coisa bastante interessante, guardem isso. Ele vai dizer que nós estamos vivendo, o Fernando Pessoa, né, é um poeta, um literata português que viveu no século XIX. Então, a gente tem lá uma rua em Lisboa, né, que tem esqueci o nome da rua agora, tem uma figura dele sentada, que as pessoas em bronze sentam ali, abraçam e tiram as fotos para guardar de lembrança. Eu não tenho essa lembrança, porque naquele momento eu não estava, no momento das fotos eu não estava ali, estava curiosa olhando outras coisas, né? Esqueci da foto com o Fernando Pessoa, mas ele mora aqui na minha cabeça porque eu tenho um apreço, um carinho muito grande pelo trabalho dele. Então, o Fernando Pessoa é aquele senhor, né? Aquele sujeito, né? Que escrevia com codinomes. Ele tinha vários codinomes. Então,
Ele vai dizer que nós vivemos o tempo da travessia. E essa travessia que a gente está vivendo agora, Joana vai nos ensinar que é uma travessia de muita rudeza, é uma travessia de muita crueldade, é uma travessia de muita vida vazia, né, de muita inutilidade que nós nos pegamos, né, para estar caminhando com ela. Então, quando ele vai dizer que é tempo de travessia, ele diz que se nós não ousarmos fazer essa travessia, nós vamos ter ficado para sempre à margem de nós mesmos. Se a travessia que nós estamos passando é uma travessia complexa, complicada, né, de muitos atritos, muitas incompreensões, a gente precisa sair de nós mesmos para concluir essa travessia. E Joana vai nos dizer que, com certeza, nós vamos precisar ser abnegados e renunciantes. A gente vai precisar renunciar a muita coisa, né? Sermos abnegados a respeito daquilo que nós elegemos como um farol em nossa vida, né? Como uma meta a ser atingida, porque ela disse que nós estamos vivendo uma era de medo. Essa era de medo nós precisamos substituir pela abnegação e pela generosidade, né? Então, abnegado nas coisas que nós escolhemos fazer, generosos para com todos, especificamente com aqueles que nos jogam as pedradas, porque jogar a pedrada não é o problema. O problema é quando eu jogo para os outros. Os outros, quando me jogam as suas pedradas, eu preciso parar e observar a minha responsabilidade. Ela diz que não é tempo de medo, é tempo de responsabilidade. E aí eu vou averiguar dentro de mim o quanto eu já conquistei de gentileza. Será que eu vou tratar o outro com gentileza? Como é que eu me porto? As pessoas se comportam de formas diferenciadas. A maioria, ela retruca, né? Responde à agressão. Outros não respondem, ficam silenciosos. Outros costumam lhe atacar usando terceiros, mas não têm a coragem de vir conversar para resolver suas questões. E Joana diz que essa travessia construída desse modo é uma travessia que vai nos trazer grandes problemas, porque nós ficaremos como pessoas desconhecidas, convivendo no mesmo local, porque não usamos o diálogo, nem a dialética para resolver as nossas questões pessoais, porque todos nós temos, não é? Então, esse tempo de maturação psíquica é um tempo kairós, é o meu tempo. Cada um terá um tempo diferenciado de maturação psíquica. Nossa irmã Joana de Ângeles diz que nós não devemos parar para ficar ou entrar em depressões mais profundas, né, que ela chamou, deu um nomezinho técnico, na disritmia. A disritmia hoje, ela é percebível em muitas pessoas. O que seria essa disritmia? Não é? É uma depressão crônica. Há pessoas, e muitas pessoas, sofrendo dessa depressão crônica. E eu tenho encontrado muita gente nessa situação. O que é que caracteriza essa disritmia? O que caracteriza essa depressão crônica que torna as pessoas agressivas? É engraçado que quando as pessoas estão mergulhadas nessa depressão crônica, elas não têm a condição, não se veem com a quantidade de agressividade que ela tem dentro delas, porque elas jogam para o outro, mas elas querem receber do outro compreensão e gentileza.
Olha aí, Joana de Ângeles diz que a nossa resposta de compreensão e gentileza, ela vai ter o tamanho de nossas conquistas espirituais. Então, as nossas conquistas espirituais vai fazer com que a gente reaja nesse nível de compreensão, de que tudo está submetido a uma lei de ordem. Existe um planejamento divino para o universo e nós moramos apenas no planeta Terra, né, junto com outros planetas do nosso pequenino sistema solar. Porque no universo nós temos sistemas solares muito mais potentes que o nosso. E temos sistemas solares que têm 2, 3 sóis para sustentar a vida nesses múltiplos planetas espalhados pelo cosmos. Não vamos deixar de pensar nisso, que nós moramos num sistema solar muito pequeno, numa beirinha do lado esquerdo, lá da nossa galáxia. Vamos pensar do grande para o pequeno, do macro-universo para o micro-universo, que é onde eu estou. Qual é o meu micro-universo? Meu lar, com as pessoas em torno de mim, minha cidade, meu estado, meu país, a América onde eu moro, o planeta Terra e meu sistema solar, que está inserido numa galáxia, que é a Via Láctea, que nós não conhecemos nadinha dela. Nós, no sentido de que os astrônomos não conhecem, os astrofísicos procuram entender matematicamente. Será que a gente tem noção da imensidade do que é isso que eu acabei de falar? E quando a gente vai falar de gentileza, é algo que parece tão singelo e tão fácil, que Joana diz que não é. E ela pede para a gente prestar atenção nessas pessoas portadoras de disritmia. Como é que eu vou saber que a pessoa é portadora, né, dessa questão da depressão crônica? Como eu vou saber? Joana disse que é simples, acho que 5 ou 6 características vão inserir a pessoa como portadora da disritmia. Então, a gente vai ver aqui que os principais sintomas, a irritabilidade. Se você tem o hábito de mergulhar na irritabilidade constante, cuidado. Você está emitindo uma energia que ela é desconcertante. E quando você começa a cultivar essa irritabilidade, se irrita com tudo e com todos, né? Ou então com alguém específico, uma situação específica, você está com o primeiro sintoma da disritmia, ser irritável. Qual seria o segundo? O mau humor. Vocês conhecem alguém que tem um mau humor terrível? Já levanta de mau humor, chega meio-dia, o mau humor continua, à tarde nada agrada, à noite vai dormir de mau humor. Irritabilidade, mau humor, 2 sintomas. Um outro sintoma, ela diz que se vai agregar a essa questão da depressão crônica, que é a baixa autoestima. A pessoa não encontra nela fisicamente nada que agrade. Não gosta do cabelo, não gosta da cor da pele, não gosta do corpo, não gosta dos pés, não gosta das mãos, não gosta das unhas, não gosta dos olhos. Queria ter tudo diferente, o novo corpo biológico. Ó, nega, não vai dar não. Minhas queridas, meus queridos, este é o modelito físico que você tem. Não tem outro não. Esse modelito é o seu, né? Você pode melhorar aí com as cirurgias plásticas, mas eu vou te garantir que quando você chegar lá pelos 80 a 70, a coisa vai mudar bastante.
Uma outra questão é o desânimo. Além da irritabilidade, do mau humor, da baixa autoestima, o desânimo que lhe leva para cima da cama. Ah, eu só tenho vontade de ficar deitada, eu só tenho vontade de dormir. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro chorando ou não pensando em nada, naquele desânimo sem fim. E o último, a tristeza. Então a Joana vai elencar aqui 5 características que determinam a depressão crônica. Todas as vezes que uma dessas características baterem à sua porta, nossa irmã Joana de Ângeles diz que você precisa aprender a fazer o teste da paciência com você mesmo. Porque esse teste da paciência nós aprendemos com Jesus. Jesus, eu vou logo dar minha resposta. Quem é o homem que você conhece mais gentil no planeta Terra? Jesus de Nazaré. O mais gentil. Ah, mas ele foi o homem mais gentil. Não, minha gente, ele não foi o homem mais gentil. Ele é o homem mais gentil. Porque se eu digo foi, eu vou entender, né, que ele morreu, está num plano de divindade e não está entre nós. Jesus está conosco todos os dias. Depois nós vamos encontrar os apóstolos, que fizeram um teste de paciência e de gentileza o tempo inteiro das suas histórias. Estuda lá Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, e vocês vão ver como foi que viveu Paulo de Tarso, Pedro e todos os outros ali referidos. A vida de Marcos, de Mateus, de João, de Lucas. O tanto de renúncia que eles fizeram, o tanto de abnegação que eles deixaram escritos, né, nos seus, no trabalho que eles fizeram para o Novo Testamento. Esses evangelistas sofreram horrores por amor a Jesus. Eles tinham uma meta. E Joana vai dizer, homens, a meta é você. A meta sou eu. Eu preciso todos os dias me perguntar, o que é que está acontecendo comigo? Fazer esta avaliação. Então, algumas pessoas têm me perguntado, né, como é que a gente faz essa avaliação do autoconhecimento? A gente tem que estudar a psicologia de Jung? A gente tem que estudar Freud? Aí eu respondo assim, não, minha gente, escuta bem, vocês têm aí em suas mãos, olha, algo que se chama o Livro dos Espíritos. Vocês têm uma filosofia rica, porque está escrito lá, filosofia espiritualista. Não é uma filosofia materialista, é uma filosofia espiritualista. Poderíamos dizer que pode ser uma teoria do conhecimento espiritualista com fundamentos na imortalidade da alma, não é? na vida, sempre nas múltiplas existências, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, o retorno para corrigir os erros, aprender coisas novas, colocar em prática o nosso planejamento de vida aqui. Mas aí a gente faz o seguinte, frequenta o espiritismo, procura ouvir, eu não sei como assimila, não é? A gente tem essa dificuldade, porque a assimilação, ela é muito própria, conforme as minhas crenças interiores. Para eu assimilar o espiritismo puro, eu preciso derrubar crenças, opiniões, e tentar compreender o significado daquilo que nos foi ensinado. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles diz que a gentileza
A gentileza é um meio para poder nós suprirmos esse período de atraso espiritual. Mas nós estamos nele porque nós estamos no início da civilização. No início, porque carregamos tudo isso dentro de nós. Né? Ela vai falar que esse convite, né, ao banquete da imortalidade em triunfo, esse convite, ele nasce da embaixada celeste, que cuida do cosmos. Não é só do planeta Terra, é do cosmos. E nós não escutamos. A embaixada celeste é como se fosse um aglomerado de espíritos evoluídos, anjos, arcanjos, essa legião de quem já conseguiu atingir graus mais altos de compreensão dos propósitos de Deus, né? Que descem, que vêm aos planetas inferiores como nós, né? Colocar os seus serviços para nos ajudar a sairmos da ignorância, para vencermos os infortúnios. E que essas embaixadas celestes, elas esperam que a gente retorne para a espiritualidade com saúde em plenitude. Saúde do corpo, saúde da alma. Entenderam? Para não chegarmos ao mundo espiritual com corpos adoecidos e almas destroçadas. Quando as pessoas sempre me perguntam, eu mando recorrer, né? Como eu faço para fazer esse mergulho dentro de mim, para que eu saiba se eu estou errando, se eu estou acertando? Eu sempre falo, olha, vai lá no Livro dos Espíritos e lembra que ele está dividido em 4 partes, né? A primeira parte, nós temos o estudo da Gênese. Na segunda parte, que é a que eu estou relendo agora, devagar, novamente, para compreender mais e mais qual o sentido das respostas dos espíritos, nós vamos encontrar nessa parte, toda a segunda parte, o fundamento da segunda parte é de onde nasceu o Livro dos Médiuns. Então, a gente precisa aprender a encontrar onde estão os outros livros do Pentateuco. E eu mando sempre voltar lá a questão 919. Mas o que será que diz a questão 919? Eu respondo assim quando me pergunto, olha, presta atenção no que Santo Agostinho nos ensinou. É ele que ensina o caminho para a gente se melhorar, para nós então termos ou vivermos esse período de gentileza, em que nós vamos aprender a devolver as pedradas, as rudezas, as ignorâncias, as crueldades com gentileza. Porque o que nós queremos é devolver. Me jogou 5 pedras, eu devolvo 5. Daí eu vou melhorando. Me jogou 5, eu devolvo 3. Aí eu vou melhorando. Me jogou 5, eu devolvo 1. Aí eu vou melhorando. Para que isso? Quanta energia perdida. Eu estou ficando doente. Quer saber? Eu vou passar para um novo grau de compreensão. Isso que me fazem é da pessoa. O que eu faço de ruim para as pessoas pertence a mim. Então, eu tenho que me consertar. Então, a pergunta 919, que tem o título assim, Conhecimento de Si Mesmo, é aquela pergunta que, né, que nós já batemos, rebatemos, vocês quase que conhecem, de cor e decorado, que diz assim, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual foi a resposta dos espíritos? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí a gente volta lá para quem? Para Sócrates. O que Sócrates faz? Sócrates é o filósofo que encerra o mito
né? Naquele sentido de olhar as coisas externas, que rompe com a ideia do entendimento da physis. Então ele praticamente rompe com Parmênides e Heráclito e vai dizer: parem de olhar lá para fora, o caso agora é para dentro. Não é o tempo cronológico lá de fora que conta os dias e as noites, a lua nasce, a lua não nasce, o vento e as chuvas. Nós não vamos olhar para fora. É momento do mergulho interior. Então, o mergulho interior que vai te levar a conhecer os seus limites, que vai te levar a conhecer por que você age desse modo no mundo, como é que você quer ser visto. Você quer ser visto como controlador, você quer ser visto como o poderoso, você quer ser visto como sábio que sabe tudo, você quer ser visto como aquele que já tem espiritualidade bastante, você quer ser visto com um olhar divinal para você, você quer estar no lugar de ser admirado e que as pessoas então lhe sirvam e reconheçam você num grau de espiritualidade que você não tem ainda. Como é que você quer ser visto? Então, como você quer ser visto é como você se comporta. Então, aí é que está. Quando Sócrates rompe, né, com este pensamento do exterior, de entender as coisas exteriores, para você olhar para você mesmo e olhar o homem-espelho que você é. Tá? O homem-espelho que você é, quando a gente fala assim, a gente vai lembrar do mito de Narciso, né? Aí também não dá para falar tudo aqui. Então, Narciso olha na lagoa, se vê refletido, ele era muito lindo, ele se achava lindíssimo, e ele admirou tanto ele no espelho que ele terminou morrendo afogado naquele lago, certo? Aí nasceram narcisos, aquela flor, no lugar onde ele afogou-se, né? Embevecido pela sua própria figura refletida no lago. Então a gente precisa ter muito cuidado com as questões narcísicas, né, da nossa personalidade. Senão a gente se ama tanto e se mostra tanto de uma forma, que aí é o ego, né, se mostrando para fora, para a sociedade, é a parte consciente que se mostra, porque eu quero que os outros tenham uma leitura desse ego, mas no fundo, no meu interior, no processo do conhece a ti mesmo, eu vou descobrir uma pessoa que não é aquele anjo de pureza, né? Eu não vou descobrir aquela pessoa que é aquele grau de honestidade, nem vou descobrir aquela pessoa, como nos ensina Joana, que está num alto grau de gentileza, não devolvendo as pedradas que os outros mandam. Então, veja bem qual o meio da gente conseguir essa sabedoria dessa máxima, porque para muitos, a maioria de nós, é uma dificuldade. Joana diz que a gente conquista passo a passo, devagar. Por isso que existe o tempo Kairos. O seu tempo Kairos não é o meu tempo Kairos. Pode ser que eu ande muito menos, eu caminhe muito menos do que você, quando eu descubro, por exemplo, algo negativo, né, um valor negativo no meu comportamento. Você consegue muito mais rápido do que eu vencer. Como é que eu sei? Quando não me incomoda mais. Se não me incomoda, eu já consigo ser gentil, eu já consigo ser uma pessoa educada e gentil, por reconhecer as minhas limitações, então eu venci. Aí é que vem, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Olha o que é que Santo Agostinho vai nos ensinar. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Ora, se é a minha consciência, é só aquilo que eu já sei, mas vai ter muito mais coisa que eu ainda não acessei para trazer do inconsciente esses conteúdos para o nível... A cadeira quase me derruba. Para o nível da consciência. Então, eu vou ter um cuidado muito grande com isso aí. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista do que fizera
e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se alguém dever, olha do que fala Santo Agostinho, se ninguém teria motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer, ó, como ele chegou a se conhecer. Não, hoje, durante o dia, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. E aí, pode ser que eu entendesse que aquilo era uma normalidade. E depois eu vou mais tarde, né, com os conhecimentos, com o estudo do Evangelho, olhando para dentro de mim, fazendo essa revista diária, eu vou entender que aquilo que eu considerava normal não passava de um conteúdo patológico. Então, a gente tem que estar sempre nessa cuidado de ver se o conteúdo que sai de mim, ele é normal ou é patológico. Sabendo que esse conceito de normalidade, ele é complicado, porque ele está imbricado com o tempo kairós nosso. Aquilo que eu considero normal hoje, amanhã eu vou entender que é patológico. É patológico quando eu prejudico os outros e prejudico a mim mesma. Aí é patológico, certo? Então, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Que reforma é essa? Mudança de comportamento, mudança. A Joana de Ângeles, ela diz que esse período de atraso espiritual, a gente está mergulhado nele. Nós estamos mergulhados nele, né? E ela vai terminar o seu texto dizendo que os anjos da paz e os anjos da alegria, eles estão sempre dispostos a nos abraçar, a nos ajudar, quando entendem que nós resolvemos parar para fazer o que Santo Agostinho fazia, essa revista todos os dias para ver o que eu fiz, mas não é só fazer, né? Porque quando Santo Agostinho vai terminar o seu texto, ele vai falar que, ó, pensamentos, palavras e obras é quem determinam o comportamento. Eu posso não fazer, mas eu posso pensar. Eu posso pensar e dizer, mas não fazer. Eu posso pensar, dizer e fazer, ou eu posso pensar e fazer, né? Então, nem digo, eu já faço. Vendo? Então, tem nesse caminho aí ações que vão entrar em conflito conosco mesmos. Ela chama atenção para uma coisa muito, muito grave nesse nosso momento de travessia, né, nesse tempo tormentoso que nós estamos vivendo. Ela diz que nesse momento nós vivemos o maior campo de batalha que já se viu no planeta Terra, porque as forças do mal, que são filhas do primarismo ancestral, estão livremente aí de vigília contínua. Elas não dormem, estão anotando cada deslize nosso, estão anotando cada pensamento maldoso, destruidor, estão fazendo a nossa ficha comportamental para acoplarem a nós espíritos outros de comportamentos semelhantes ou piores para minarem as nossas forças. Ela chama atenção para esses ataques, né, espirituais nesse campo de batalha que nós vivemos. E que nós estamos, por mais que a gente leia, por mais que a gente escute, nós continuamos dormindo. Porque na hora que os pensamentos chegam à nossa mente, né, com ideias de nulidade, de existência, com ideias de nada, a gente não faz um evangelho. A gente se esquece de Jesus, das lições. E muita gente que frequenta o espiritismo, que tem o hábito de escutar palestras, de ler livros, cai nas armadilhas. E isso a gente fica muito temeroso, a gente fica pondo, né, com a pulga atrás da orelha. Será que sou eu? O que é que está acontecendo comigo? Vigia os pensamentos, presta atenção se você
não está dentro desse campo de batalha entregando as suas armas de resistência para não cair em tentação. Ela diz que os irresolutos e os tímidos já estão todos nessas malhas, já estão todos capturados. A gente tem que ter cuidado para não ser capturado. Então ela vai terminar o texto dizendo que estes são dias de sacrifício e renúncia ao prazer. Se você puder renunciar, renuncie. Se a bebida é um prazer para você, faça o exercício de retirar de sua vida. É um prazer enganoso. A gente precisa aprender a fazer esses sacrifícios. Eleger uma compostura ética em nosso proceder, porque os espíritos que assinaram a promissória, dizendo, deixa ela ir reencarnar. Olha que responsabilidade que eles têm diante de nossa conduta. E a gente fazendo tudo errado. Esperando o quê? Ficar velha? Ficar velho? Ficar idoso? Para poder seguir o caminho de Jesus? Ela diz que é melhor acordar agora, não é? E vai dizer que a gente precisa desculpar sempre nas situações embaraçosas, porque Jesus nos espera. E o término é um consolo. Amanhecem dias novos, anunciando a vitória do amor. Confia. Olha que lindo. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a nós termos as resistências necessárias para não sermos capturados por esses pensamentos desintegradores, né, por estas armadilhas que estão no mundo nesses dias de batalha. Mas vamos confiar e prosseguir que Jesus está conosco hoje e sempre.